Apologética na conversação ou no diálogo. Vincent Young. Capítulo 1. Afirme o inevitável. 1 Coríntios 1, do versículo 18 ao 31. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 2, 14 ao 16. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A Escritura ensina que, de acordo com sua própria sabedoria, Deus determinou que a sabedoria humana nunca descobriria a verdadeira natureza da realidade, o fundamento do qual é o próprio Deus. Ele também determinou colocar a sabedoria que leva à salvação além do alcance da especulação humana. Através disso, ele pretende frustrar a sabedoria humana, destruir o orgulho humano e esmagar toda aspiração humana que se exalta contra a sabedoria de Deus. Todos os sistemas de pensamento não cristãos começam, continuam e terminam em fracasso intelectual e prático. Assim, Deus tem tornado todas as filosofias e religiões não cristãs tolas e fúteis. As cosmovisões não cristãs são todas tolas, porque elas são irracionais. Um modo racional de pensar e conhecer chega a conclusões validamente e necessariamente deduzidas a partir de premissas verdadeiras. Mas os incrédulos não têm nenhuma forma de conhecer premissas verdadeiras e nem eles raciocinam por deduções válidas. Antes, eles fazem a si mesmos o ponto de referência último para o conhecimento, supondo, falsamente, que eles podem descobrir a natureza da realidade através da intuição, sensação e indução. As alegadas revelações nas religiões não cristãs não são diferentes, visto que elas são de fato invenções humanas. As cosmovisões não cristãs são fúteis, porque, sendo tolas, elas não podem descobrir o supremo bem. Além do mais, elas falham em obter até mesmo os seus próprios objetivos designados. Aqueles que prometem utopias sociais terminam em pobreza e opressão. Aqueles que pregam o nirvana terminam em fracasso e desapontamento, se não insanidade. E aqueles que professam buscar a Deus a parte da revelação bíblica não conseguem nada, exceto assegurar aos seus seguidores um lugar no inferno. A parte da revelação bíblica, todo o conhecimento humano e todo o esforço humano resulta em futilidade extrema, em derrota, desespero e morte. Se alguém for descobrir a verdade e alcançar a salvação,
Isso deve ser pela graça soberana e chamado eficaz de Deus. De acordo com a sua própria vontade, Deus frequentemente chama e salva aqueles que são considerados inferiores pelos padrões humanos, e Ele os escolheu para embaraçar e frustrar aqueles que descansam e julgam por esses mesmos padrões. Ele usa os insignificantes e desprezados para reduzir a nada aqueles que se consideram alguma coisa. Tudo isso é vontade e desígnio de Deus. Ele faz isso para que ninguém possa se vangloriar sobre si mesmo e para que, se alguém se gloriar, ele possa se gloriar somente sobre o que Deus fez em Cristo. A vontade de Deus não é somente que o homem não possa alcançar a salvação por seu próprio raciocínio pecaminoso, mas que ele não possa nem mesmo alcançar a racionalidade e o conhecimento por seu próprio poder. A Escritura não faz um contraste entre as capacidades humanas nativas dos cristãos e dos não cristãos. Antes, ela faz um contraste entre as capacidades do homem e as capacidades de Deus, entre o poder humano e o poder divino, a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. Quando estas são postas uma contra a outra, não há nenhuma competição, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Se até mesmo a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, então se alguém pode obter, mesmo que seja uma porção pequena, minúscula, diminuta e quase insignificante da sabedoria divina, ele será capaz de fácil e absolutamente esmagar num debate qualquer pessoa que estiver operando sobre a sabedoria humana. Esta é a base para a vitória na apologética bíblica. Deus revelou uma porção de sua sabedoria divina na Escritura. Aqueles a quem ele chamou para si pelo Evangelho é também concedido o aprender e o afirmar os ensinos da Escritura. Assim, eles compartilham a perspectiva de Deus. Eles compartilham uma porção do conhecimento de Deus. Eles sabem algo sobre o modo do pensamento de Deus e eles começam a padronizar os seus pensamentos segundo ele. Em resumo, eles têm a mente de Cristo. Segue-se que, enquanto dependermos da sabedoria de Deus, enquanto aderirmos rigorosamente à cosmovisão bíblica como revelada na Escritura, isto é, enquanto seguirmos a mente de Cristo e não voltarmos à nossa anterior de pensamento, seremos capazes de fácil e completamente esmagar qualquer não cristão num debate. Assim como nenhum não cristão pode derrotar a mente de Cristo, nenhum não cristão pode derrotar alguém que segue a mente de Cristo em tudo o que ele pensa e crê. A única razão pela qual algum cristão perderia ou pareceria perder quando debatendo com um não cristão é porque, pelo menos durante o curso do debate, o cristão falhou em permanecer perto do modo de pensamento de Deus. Em outras palavras, ele estava tentando usar a sabedoria não cristã para defender a cosmovisão cristã. Agora, porque o pensamento não cristão é tão irracional e conflitante, no meio da confusão, o cristão pode frequentemente parecer ter sido bem-sucedido, mesmo que ele falhe em usar os argumentos bíblicos. Mas essa não é a forma como um cristão deveria ganhar um debate. Em todo caso, a vitória clara e decisiva é nossa, quando arranjamos o debate de uma forma que coloca a sabedoria humana contra a sabedoria de Deus. Eu digo tudo isso para chegar nos dos princípios mais importantes na apologética bíblica, a saber que se você aprender e aplicar o método bíblico para a apologética, você será capaz de esmagar decisivamente qualquer não cristão no debate. Você será capaz de desconcertar e embaraçar completamente qualquer incrédulo. Certamente, há princípios básicos e avançados quando diz respeito à apologética bíblica, mas enquanto uma pessoa tiver um mínimo de capacidade mental para aprender algumas táticas simples que servem para aplicar o conhecimento bíblico e raciocínio sólido para uma discussão intelectual, até mesmo uma criança que aprendeu a realizar apologética bíblica pode facilmente demolir um professor de filosofia num debate. A lacuna na experiência e educação faria apenas uma diferença superficial. O que importa é a capacidade da criança em claramente confrontar a sabedoria humana do filósofo com a sabedoria divina da Escritura. Como Davi disse para Golias: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. 1 Samuel 17:45.
A força humana de Golias era irrelevante, pois Davi estava indo contra ele com o poder divino. Da mesma forma, um velho idiota instruído ainda é um idiota, e tudo o que ele tem a mais é orgulho e não sabedoria. Em contraste, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Salmo 111, 10. Alguns de vocês podem não entender o porquê eu digo que esse é um dos princípios mais importantes na apologética bíblica. Visto que ele é um ensino bíblico, você pode concordar que ele é verdadeiro e talvez até mesmo pensar que seja bom conhecê-lo, mas você não pode imaginar como ele será útil para você se tornar um apologista eficaz. Contudo, não somente esse é um dos princípios mais importantes na apologética bíblica, mas para algumas pessoas, especialmente aquelas que já aprenderam um método bíblico para apologética, ele é o fator faltoso na busca deles em se tornar um apologista incrível. Para muitos cristãos, o obstáculo número 1 na apologética é o respeito deles ou até mesmo o medo das mentes e ideias não cristãs. Esses cristãos têm sido informados frequentemente pelos próprios não cristãos que os não cristãos são a elite intelectual desse mundo. Até mesmo ministros cristãos reconhecem diante de suas congregações que muitos não cristãos são altamente inteligentes e que muitas das suas ideias são profundas e brilhantes. Assim, quando o cristão típico apresenta-se contra um não cristão num debate, ele frequentemente assume que, embora o não cristão esteja ultimamente errado, esse oponente terá muitas questões inteligentes e muitas objeções difíceis contra a fé cristã, e que mesmo que ele consiga sobrepujar o assunto intelectual do não cristão, será uma luta dura e o resultado não será claro e decisivo. Essa falsa crença sobre a inteligência dos não-cristãos produz um forte bloqueio mental em muitos apologistas aspirantes. Diversas vezes, cristãos têm me perguntado como responder certas questões e objeções de incrédulos. Algumas vezes eu posso entender o porquê eles não sabem como responder. Por exemplo, algumas das questões têm a ver com certos aspectos da fé cristã que nem todos os crentes já estudaram. Todavia, frequentemente me parece que os cristãos deveriam ser capazes de facilmente responder às questões e objeções sem me perguntar, especialmente aqueles que já aprenderam o básico da apologética bíblica. Muitos deles foram impedidos, porque assumiram falsamente que essas questões e objeções dos não-cristãos deveriam ser mais inteligentes do que pareceria, e assim deveria ser mais difícil respondê-las do que parecia ser. Deixe-me falar claramente, como se eu não fosse sempre. Uma razão pelo qual alguns cristãos não têm alcançado o nível de competência em apologética que eles veem em mim é porque eles não chegaram nem perto de obter o meu profundo desprezo por todas as ideias, teorias, filosofias e religiões não cristãs. Assim, eles ainda estão cegos para a verdadeira força da cosmovisão bíblica e cegos para a loucura ridícula e extremamente hilária de todo o pensamento não cristão. De fato, esse aspecto do meu ensino sobre apologética é talvez um dos mais repulsivos, até mesmo para os apologistas cristãos, mas esse é o porquê eles nunca são capazes de liberar completamente o poder da apologética bíblica para destruir nossos oponentes, e esse é o porquê suas respostas aos incrédulos serão frequentemente fracas, indecisas e comprometedoras. Em 2 Reis 6, lemos que o rei de Arameu enviou seu exército para capturar Eliseu. Quando os cavalos e carros de guerra cercaram o profeta e seu servo, o servo entrou em pânico e perguntou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" Eliseu disse-lhe: "Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." Então ele orou: "Senhor, abre os olhos dele, para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Elias. Veja os versículos 11 e 17. Da mesma forma, a sabedoria e o poder divino estão do nosso lado, mas precisamos orar por visão espiritual, de forma que possamos perceber a sabedoria de Deus, bem como a tolice dos pagãos. Novamente, até mesmo muitos ministros cristãos que são de outra forma sadios em doutrina exaltam a sabedoria de homens incrédulos, mas fazer isso é antibíblico, improdutivo e desnecessário.
Antes, a Escritura ensina que todos os pensamentos dos incrédulos são tolos e fúteis, estúpidos e pecaminosos. Na melhor das hipóteses, podemos dizer que suas ideias são sábias somente de acordo com os padrões humanos. Isto é, eles são sábios somente quando eles aprovam a si mesmos e quando eles julgam a si mesmos pelos seus próprios padrões pecaminosos. Mas da perspectiva de Deus, isto é, da perspectiva objetiva, realística e bíblica, todos os pensamentos do incrédulo são irracionais e rebeldes. Que os ministros cristãos então falem em consonância com a Escritura, ao invés de enviar mensagens misturadas para o nosso povo que minam a confiança e obscurecem a visão espiritual deles. Certamente, não estou sugerindo que devemos subestimar nossos oponentes, mas não devemos evitar subestimá-los através de uma superestimação deles. Não devemos afirmar conscientemente algo falso sobre eles. Antes, devemos avaliar nossos oponentes à luz da sabedoria bíblica. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1:22. Em outras palavras, eles pensam que são espertos, mas são estúpidos. Que o cristão professo que rejeita aceitar e aplicar essa verdade arranque essa página de sua Bíblia ou, melhor ainda, abandone totalmente a apologética. Deixe que aqueles de nós que realmente sabem o que ela significa contendam pela fé. Nós evitamos nos tornar negligentes no debate, ouvindo meticulosamente os argumentos de nossos oponentes, criticando cada palavra, cada proposição, a revelação entre cada palavra e cada proposição, cada inferência e cada implicação. Evitamos subestimar nossos oponentes, nos comprometendo ao uso de força intelectual sobrepujante para desmantelar cada aspecto das cosmovisões, filosofias e religiões deles. Não estamos satisfeitos com nada menos do que a total aniquilação intelectual de cada aspecto do sistema de pensamento deles. E podemos fazer isso porque até mesmo a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. E através da palavra e do Espírito de Deus, nós de fato temos a mente de Cristo. Por outro lado, alguns crentes esperam tanto essa extrema competência de seus oponentes que ficam cegos para os erros evidentes que permeiam todos os argumentos antibíblicos. Sobre a base bíblica de que Deus tornou todos os não cristãos tolos e fúteis, que a sabedoria divina é infinitamente maior do que a sabedoria humana e que eu tenho a mente de Cristo, que Deus revelou na Escritura, eu trato toda questão, objeção ou argumento antibíblico, sabendo que não existe nenhum não cristão nesse mundo que possa me derrotar num debate. Não importa se ele é um ateísta, ou um budista, ou um muçulmano, ou um mórmon, um filósofo ou um cientista. Enquanto a cosmovisão do meu oponente não for idêntica àquela da Bíblia, não há nenhuma possibilidade de que ele possa me derrotar. De fato, se todos os não cristãos desse mundo se reunissem contra mim, isso não faria a mínima diferença. Por outro lado, dadas as condições apropriadas, por exemplo, se houver tempo suficiente e se ambos os lados desejarem completar o debate, eu alcançarei a vitória completa e decisiva todas as vezes. Podemos considerar também esse princípio a partir da fé ou incredulidade. Se você é um cristão, então você deveria crer na Escritura. Se você crê na Escritura, então você deveria crer que a sabedoria divina é maior do que a sabedoria humana e que Deus tem lhe concedido algo de sua sabedoria, que Ele tem permitido que você veja coisas a partir de sua perspectiva e que Ele tem te revelado algo de seus pensamentos, de forma que você tenha a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, se você pensa em linha com a sabedoria divina, então, desde que você não se desvie dessa forma de pensamento, nenhum não cristão pode te derrotar no debate. Pelo contrário, você será capaz de acabar e refutar qualquer argumento e posição não cristã. Você pode permitir que a incredulidade te impeça ou que a sabedoria divina seja liberada para devastar seus oponentes pela fé. Você pode dizer com os israelitas incrédulos: vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Números 13:33. Ou sobre a base de que Deus tornou o pensamento não cristão tolo e fútil, você pode dizer com Josué e Caleb: somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Capítulo 14, versículo 9. Porque o meu método para apologética depende totalmente da revelação bíblica, eu sei que posso vencer todas as vezes. Essa confiança não está baseada em algum dom intelectual único que eu posso possuir, mas está baseada na superioridade da sabedoria de Deus como revelada na Escritura.
que está disponível para e, em princípio, afirmada por todo cristão. Portanto, se você aprende a depender totalmente da sabedoria bíblica à medida que você defende a fé, você também vencerá todas as vezes. Se você tem estado prestando atenção e se você está respondendo, se submetendo às palavras da Escritura que tenho tentado lhe comunicar, então você provavelmente está sentindo uma nova confiança se levantando em seu coração. Não, isso não é uma confiança em você mesmo, mas é uma confiança legítima e racional na grandeza e superioridade da sabedoria de Deus. Nós não reivindicamos ser intelectualmente superiores aos incrédulos em nós mesmos. Antes, admitimos livremente que, pelos padrões humanos, muitos de nós éramos intelectualmente inferiores aos incrédulos antes da nossa conversão, e quando julgados pelos padrões de Deus, éramos tolos, assim como todos os não cristãos. Contudo, desde então, Deus tem soberanamente nos regenerado e iluminado, e nos dado a mente de Cristo, e nos feito intelectualmente muito superiores a todos os não cristãos. Portanto, quem se gloriar, glorie-se no Senhor.